Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Como estamos? Estamos continuando aqui, né? Diretamente. Bom, para a gente fazer a primeira resolução do exercício. Exercício de fixação zero. Que vocês já fizeram e agora vocês vão olhar o que é que a gente fez aqui para comparar se vocês acertaram ou não. Então não tem nem erro nem acerto, a gente tem aprendizado. Vamos lá começar pelo primeiro exercício de fixação que eu vou ter aqui. Ele é aberto comigo, tá todo feito, né? Já tá todo. Esse aqui é o exercício do professor que ele fez, né? Isso é bom, né? Que eles antigamente tinha muito livro do professor que a gente pegava para ver o exercício feito. Então, aqui tá feito e a gente vai comentar cada um ponto desse, tá? Que vocês fizeram aí. E aqui eu tenho a norma aberta, cadê ela? Ela tá aqui, toda digitada, que a gente vai entrar em cada ponto daquele que a gente falar, tá? Então vamos lá, vamos começar do começo. Foi a primeira pergunta lá. Então aqui era para a gente ver cada ponto de verificação e cruzar com o item da norma. Você lia o ponto de verificação e ia procurar na norma lá qual o item que está satisfazendo aquele ponto de verificação. Então, gente, esse primeiro aqui. Esse primeiro foi responsabilidades e auditoria da organização da qualidade não definidas. Então a gente entrou aqui com 9.2.2. Vou até colocar uma cor verdinha aqui para a gente ir matando 9.2.2. Se você for lá no 9.2.2 na norma, 9.2.2, 67, 738, 9.2, 9.4, 9.1, 9.2. A gente botou 9.2.2, né? A organização deve planejar, estabelecer, implementar um programa de auditoria, incluindo frequência, método, responsabilidade. Então, o que é que tinha lá? Tem dizendo o quê? Que responsabilidades e auditoria da organização da qualidade não definidas. Então, nem definiram a responsabilidade da auditoria. E o 9.2 nos fala que deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa incluindo frequência, métodos, responsabilidade. Então eu posso definir os critérios de auditoria, o escopo. Eu podia até colocar 9.2.2a. Podia até entrar um Azinho lá, tá? Mas eu prefiro deixar 9.2.2 e ele fala realmente de tudo que a organização deve fazer para ter auditoria. Então 9.2.2 está bem expresso. Você pode deixar assim, ou se quiser você pode botar até um A. Vamos botar um A para poder ficar mais, pronto, ficou mais direcionado mesmo, tá? Então esse item 9.2.2A. O segundo, atividades, operações de processo não estão compatíveis ao procedimento. Quer dizer que tem procedimento lá e a atividade não está conversando com os procedimentos. Então botamos 8.1. Quem é o 8.1? Vamos na norma. 8.1. Subir aqui, 9, vamos para o 8, começa lá no 8.4, 8.3, 8.2, 8.1. A organização deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender os requisitos para a provisão de produto e serviço. Determinar os requisitos para a produto e serviço, estabelecer critérios. Então todo esse 8.1 está lá dentro. Porque estabelecer critério para os processos, aceitação de produtos. Então, os procedimentos lá, gente, como ele está falando aqui, atividades e operações de processo não estão compatíveis. Então, quer dizer que não teve aí um bom planejamento dos procedimentos com a atividade. Então, por isso que o 8.1 está incluindo lá. Aqui, ele está contra o critério 8.1. Da norma, né? Então aqui 8.1, vamos matar esse aqui, 8.1. Falta procedimento adequado para análise de não conformidades. Opa, 10.2.1. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Aqui dizendo que falta procedimento adequado para análise de não conformidade. 10.2.1. Se eu for na norma 10, vamos lá para o 10. Aqui é bom que está tudo digitadozinho. Só que eu não posso liberar isso para vocês, tá? Porque isso aqui é só meu. Vocês têm que fazer um desses se quiserem. 10.2.1 foi o que eu coloquei. Cadê? Deixa eu ler de novo. Vamos lá, volta de novo. Falta procedimento adequado para análise de não conformidade. 10.2.1. Faltou procedimento.
Então, ó, ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamação, a organização deve reagir à não conformidade e, como aplicável, tomar ação para controlar e corrigi-la, lidar com as consequências, avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade, analisar criticamente, analisando a não conformidade, determinando as causas da não conformidade. Então, tudo isso aqui tem que estar determinado ou em algum lugar, escrito como um procedimento ou uma forma de registrar, mas que você consiga enxergar que a organização tem um procedimento, ela faz dessa maneira. Mas aqui falta procedimento adequado, quer dizer que alguém está fazendo de uma forma, outro fazendo de outra, não tem um procedimento adequado para se fazer uma análise da não conformidade. E no 10.2.1 fala muito sobre isso, sobre ter esses critérios bem definidos aí, né? Para ninguém estar fazendo de todo jeito. Então 10.2.1 está matado aí o item da norma. Resultados de auditoria não são levados ao conhecimento da autodireção. Opa, 9.3.26, quer dizer que está bem determinado aqui. Vamos lá. 9.3.26, quer dizer que resultado de auditoria, o resultado da auditoria não está sendo levado ao conhecimento da alta direção. Assim, quando a direção for fazer uma análise crítica, não está chegando para ele os resultados de auditoria. Então vamos ler esse 9.3.2.6. Onde é que ele está lá? 9.3, 9.3.2, 9.3.26. Em 9.3.2 fala das entradas de análise crítica pela direção. Quer dizer que quais são as informações que devem entrar para a alta direção fazer uma análise crítica? Como ele está falando de auditoria, uma das entradas, se eu for aqui no C, informações sobre o desempenho e eficácia do SGQ, incluindo tendência relativa a, como eu vou ter o 6, resultado de auditoria. Então, resultado de auditoria está bem explícito que eles têm, que esse resultado tem que ser levado para a alta direção. Por isso que aqui foi bem específico mesmo, 9.3.2.6, tá? Porque foi o resultado da auditoria que não foi colocado para a alta direção avaliar. Então aqui morreu esse também. O 5 aqui, dados, registro de qualificação de pessoal não são disponíveis. Quer dizer que você procura um certificado, uma análise de competência de alguém e não tem esse registro de qualificação de pessoal. 7.2.d. Vamos ver o que 7.2.d fala. Vamos lá para o 7, estamos no 9, vamos lá para o 7. 7.2 por 7, 7.2, competência. 7.2C, não, 7.2, qual foi? Ou foi só 7.2? Como foi que a gente colocou lá? 7.2D. Então, 7.2D, reter ID apropriada como evidência de competência. Então, procurei onde é que está o registro de treinamento. Cadê o certificado que esse cara é engenheiro, o diploma? Cadê o certificado que ele é um técnico de enfermagem? Não tem. Mas ele pede para reter a informação documentada, que comprova a competência. Então, 7.2D está sacramentado o item da norma para esse item. Agora, não existe lista de pessoa autorizada para definição sobre materiais não conformes. 8.7.2D. Vamos lá, 8.7.2. 8.1, 8.2, 8.7, 8.3. Vamos lá no 8.7. 8.7.2. 8.7.2D. A organização deve reter ID que, se for D, identifique a autoridade que decide a ação com relação à não conformidade. É isso mesmo? Eles estavam falando que não existe lista de pessoal autorizado para definição sobre materiais não conformes. Então, não tem. Quando fala lista, gente, pode ser que é uma pessoa só. Mas não tem uma definição de quem trata de material não conforme. Então, realmente é o 8.7.2D. Leiam a norma de vocês, se vocês têm a norma aí. Mas eu só não posso mandar essa eletrônica para vocês. Procedimentos e análise de ensaios não são adequados para verificação do produto. 9.1.1b.
9.1, já para 9.1.1.9.1.1b. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar o resultado. Por quê? A organização deve determinar os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessárias para assegurar resultados válidos. Que é realmente o que ele está dizendo aqui, ó. Procedimentos de análise e ensaio não são adequados para verificação do produto. Quer dizer, tem algo de falho que o auditor lá entendeu. Então a empresa, a organização, não está assegurando um bom planejamento, monitoramento para esse tipo de processo que ele viu lá. Então 9.1.1b. 9.1.1b. A ausência de controle de entrada e saída de estoque de materiais e produtos. Quer dizer, está entrando material, está saindo material ou produto. Estão vendo que está tendo ausência aí. Então, o que é que a gente colocou aqui? 8.5.1H. Então, se eu for lá no 8.5.1, subir aqui um pouquinho, 8.6, 8.5, 8.5.1H. O 8.5.1 fala de controle de produção e de provisão de serviço. Como é que eu controlo minha produção? Ou serviço que eu faço, como é que eu controlo isso? Então 8.5.1H, que foi a implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega. Também, porque aqui a organização deve implementar a produção e provisão de serviços sob condições controladas. Condições controladas devem incluir como aplicável. Aí você vai A, B, C, D, H. A implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega. Então, se eu libero ou não libero, eu tenho que definir como é que eu libero isso aí. Como é que é a minha programação. Como eu faço a minha atividade. 8.5.1H, bem específico lá. Então, esse também não morreu, nasceu, né? Vamos lá. Modificação não autorizada constam em documentos operacionais e processo. Modificações não autorizadas constam em documento operacional e processo. Alguém está modificando alguma coisa e não está tendo autorização. Isso cai muito lá em mudança de processo. Não está lembrado que as mudanças têm que ser controladas, as mudanças têm que ter uma gestão da mudança. Então, 8.4.2. Vamos lá no 8.4.2. Subir aqui um pouquinho. 8.4.2. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços não afetem 8.4.2. 8.4.2. Vamos lá, deixa eu ver de novo. 8.2.4. Que ponto 4.2? Troquei as letras. 8.2.4, gente. Eu achei estranho. 8.2.4. Não foi totalmente diferente. Doidou a cabeça. 8.2.4. Mudança nos requisitos para produtos e serviços. A organização deve assegurar que informação documentada pertinente seja emendada e que pessoas pertinentes sejam alertadas dos requisitos mudados quando os requisitos para produtos e serviços forem mudados. Quer dizer que você tem que determinar, tem que estar lá identificado, tem que estar quem é que faz a gestão, quando for pertinente, é emendada que ele fala quando é que eu mudo, o que é que eu estou mudando. E quando eu fizer uma mudança, eu tenho que saber quem foi que mudou, responsável pela mudança, quem aprovou a mudança. Tudo isso tem que estar caindo aqui dentro. 8.4.2 pode cair lá nesse critério. 8.4.2. Reincidência de deficiências não são adequadamente registradas. 10.2.2. Já estou no errado de novo. 10.2.2. Reincidência de deficiências não são adequadamente registradas. Vamos lá. 10.2.2. 10. 10.2. Não conformidade à ação corretiva. 10.2.2. A organização deve reter como evidência da natureza da não conformidade de quaisquer ações subsequentes tomadas e dos resultados de qualquer ação corretiva. Por que foi 10.2.2? Vamos lá perguntar. De novo a pergunta. Reincidência e deficiência não são adequadamente registradas. Quer dizer que tem reincidência, mas não tem registro.
não está sendo adequadamente registrada. Ele pode estar sendo feito, alguém falou, mas cadê o registro? Está faltando o registro. E o 10.2.2 ele fala que resultado, a ID, ó, a organização deve reter ID como evidência de qualquer resultado de ação não conforme, reincidente ou não reincidente. Toda análise tem que ter essa ID, informação documentada, da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas, quer dizer, natureza, o que foi, o que houve, qual foi a causa, qual foi a ação tomada, e o resultado da ação corretiva, qual foi a eficácia que teve a ação corretiva. Então, 10.2.2 está bem adequado aqui para essa situação. Vamos fechar isso também, vir para cá. Certificado de análise de itens produzidos ou adquiridos não mantidos. Quer dizer, certificados de alguma análise de algum item, algum registro não está sendo mantido. Eu adquiro e certificado dos produtos não são mantidos. 8.1E ou 8.1E. A gente aqui do Nordeste fala muito E. No Sul fala muito E. Então 8.1 é o E. 8.1, vamos lá. Então 10, vou subir aqui, lá para o 8, 8, 8, 8.1, 8.3, 8.1, 8.1, planejamento e controle de operações, 8.1 E. Determinar e conservar ID na extensão necessária para. Aí tem tudo aqui que ele fala, não é o que ele está falando que não está aguardando. O planejamento e controle operacional, eu tenho que determinar e conservar a informação documentada dos controles, do tipo de produto, qual é as informações do produto, as informações que eu tenho para controlar esse produto. Então tenho que manter, tenho que determinar e conservar ID. ID para a gente aqui, gente, é informação documentada, tá? Que é exatamente o que eles estão reclamando aqui, ó. Certificado de análise produzido ou adquiridos não mantidos. Eu tenho que manter. É um certificado de produto que eu fiz um registro, um certificado que veio de fora que eu comprei, um produto, um certificado de qualidade de algum produto, para poder confiar que aquele produto tem qualidade. O outro, auditorias realizadas só para problemas constantes. Opa, dessa aí já mata, né? Como é que você faz auditoria só para problema constante? A auditoria tem que ser global, você tem que fazer uma auditoria de toda a norma aplicável, claro, vai ter a norma que você não aplica no seu processo, mas toda a norma dentro do processo. Então vamos lá ver o 9.2.1. 9.2.1, estou pertinho aqui, 8.3, 9.2, 9.1, 9.2. Auditoria interna. Aí botou qual lá? 9.2.1. Voltar para a norma. 9.2.1. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalo planejado para prover informação sobre o SGQ. Sobre o SGQ, gente, não é sobre o sistema todo, não é só sobre o que está dando problema, tá? Então por isso está botando está conforme com os requisitos da própria organização para o seu SGQ, para o seu sistema como um completo. E os requisitos desta norma, como é que ele bota isso? Porque você pode ter alguns procedimentos que fazem certas coisas que a norma não pede, mas você faz. Por exemplo, você bota um carimbo azul com 10 assinaturas. A norma não fala botar carimbo, ela não fala como você queira fazer. Mas você faz. Mas se seu procedimento ele atende a norma, então o que vale é o seu procedimento. Por isso que aqui os requisitos da própria organização, que é os procedimentos que vocês criam, que elas criam, e os requisitos da norma, tá? Então, mas tem que fazer do SGQ por completo e não só de problemas. Então, 9.2.1 está bem adequado aqui para essa situação. Falta de especificação para prazo de ação corretiva. De novo, voltou para ação corretiva. Então, 10.2.1c. Vamos lá. 10.2.1. Estou pertinho aqui. 10.1, 10.2, 10.2.1c. Se eu for direto falar aqui, ó, implementar qualquer ação necessária. Porque implementar é ter prazo. Se você não tem prazo, como é que você implementa? De qualquer jeito, né? Então, a ação, ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamação, a organização deve, tem várias coisas aqui, e não sei implementar qualquer ação necessária. Analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Então tem que ter uma data, aquilo, né?
reagir a não conformidade como aplicável, avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa. Então, isso tem que ter uma data. Quando você determinando as causas da não conformidade, tudo você tem que ter um procedimento. Você pode não ter um procedimento escrito, mas que as pessoas que estão fazendo aquilo falem a mesma coisa. Então, diretamente 10.2.1 C, implementar. Se você esquecesse o C, tudo bem, não precisaria nem botar o Czinho aqui, tá, gente? Podia tirar o C daí. 10.2.1 já estava bem exemplificado, tá? Mas você ficou para implementar as ações. Proteção para itens produzidos e adquiridos são inadequados. Quer dizer que você está adquirindo algum item que ele não está sendo bem protegido. 7.1.3. Vamos lá ver o que é 7.1.3. Está no 7, né? Vamos subir aqui. 8, 9, 7, 7, 7, 7.1. 7. Apoio. 7.1.3, foi esse mesmo que a gente colocou lá. 7.1.3. Então, voltando aqui. 7.1. Infraestrutura. A organização deve determinar, prover e manter a infraestrutura necessária à operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços. Infraestrutura pode incluir edifícios e utilidades associadas, quer dizer, tem o galpão e todas as utilidades que tem lá dentro. Equipamentos, incluindo materiais, máquinas, ferramentas, etc. Software, recurso para transporte, aí pode ser proteção, tecnologia de informação e de comunicação. Então, aqui ele está vendo que a infraestrutura para poder proteger aquele teu produto ou serviço que está sendo feito lá não está adequada. Então, 7.1.3. Voltando aqui, 7.1.3. Tá, beleza. Nasceu mais um. Vamos lá aqui agora para o situação da calibração de equipamentos de análise, medição e monitoramento em desacordo com o procedimento. Quer dizer, a situação da calibração não está de acordo com o procedimento. 9.1.1b. Vamos lá ver quem é esse. 9.1.1b. 9999899.99. Cadê tudo? 98 é grande, rapaz. Olha. 9.1. É tanto número que a gente esquece. Né? 9.1.1b. 9.1.1b. Monitoramento, medição, análise e avaliação é o que fala o 9.1. O 9.1.1, a organização deve determinar, como a gente botou o 9.1.1b, os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos. Então tem que determinar um método para assegurar resultados válidos. Aqui, que foi que o auditor viu lá? Que a situação da calibração do equipamento de análise, medição e monitoramento em desacordo com o procedimento. Então quer dizer que esse procedimento não está sendo válido, porque estão fazendo de uma forma e o teu procedimento está falando que é outra. Aí você vê que a organização não conseguiu determinar um monitoramento, um planejamento, um procedimento válido para assegurar a qualidade. Aí a gente tem que ver se é o procedimento que está com falha ou se é quem está fazendo a situação é que está com falha. Só que eles estão em desacordo. Certo? Então 9.1.1b. Matérias-primas e insumos não identificados. 8.5.2. Matéria-prima não identificada. 8.5.2. 8.5.2. Identificação e rastreabilidade, gente. Cai aqui, porque é parte de infraestrutura. Produção de serviço, né? 8.5. 8.5.2. A organização deve usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário, assegurar a conformidade de produtos e serviços. Então, eu tenho que identificar meus produtos, principalmente se são os produtos que vão para o cliente. A matéria-prima vai para o cliente, né? Então, 8.5.2, identificação e rastreabilidade. Já mata isso também. Mata mais esse aqui. Não vou matar ninguém. Os 17. Especificações, requisitos da qualidade não inclusos ou referenciados em ordem de compra. Quer dizer que está tendo alguma informação aqui de requisito da qualidade que não está indo para a ordem de compra. Quer dizer, está faltando alguma informação para o provedor externo, uma informação para o fornecedor. Então vamos ver o que é que fala o 8.4.3.
8.4.3, 8.4.3. O 8.4 fala de controle de processo, produtos e serviços providos externamente. Está falando coisas que você compra externamente. 8.4. Qual foi o que a gente botou lá? 8.4.3. 8.4.3 fala o quê? Informações para provedores externos. Pô, matou a pau. Aí dentro está falando todo tipo de informação que você tem que colocar. Quais essas informações que tem que ir para o provedor externo? E ele viu lá que era o quê? Informação da qualidade, especificações e requisitos da qualidade não inclusos ou referenciados em ordem de compra. Então, esse 8.4.3 cai certinho, que são as informações que você envia para o provedor externo, certo? Então, ele foi em desencontro aqui. 18. Especificação e documentos obsoletos são encontrados em áreas operacionais de processo. Eita, informação documentada está tendo falha. Especificações e documentos obsoletos. Quer dizer, documentos que já tinham sido revisados estão obsoletos. Então, vamos lá, 7.5.3.2c. Esse foi específico, hein? 7.5.2c. Vamos lá para o 7.5.2c. Opa, deixa eu ver se eu errei de novo. Cadê tu? 7.5.3. 7.5.3. 7.5.3.2 para controle de ID, a organização deve abordar as seguintes atividades como aplicável. E lá a gente colocou mais uma letrinha, não foi? Colocou o C. Então se eu vim aqui na C, controle de alteração, controle de versão. Se eu tenho um documento lá obsoleto, é porque o controle da versão foi falho. Alguém fez um documento ou uma especificação com a revisão e não coletou, não foi buscar, né, para destruir a revisão anterior. Aí você podia colocar somente 7.5.3.2, porque distribuição, acesso, recuperação e uso também está caindo aqui, tá? Ou então logo um C, tá? Mas aqui podia ser o 7.5.3.2, já estava bem especificado, né? O C aqui foi assim, o suprassumo, o controle de alteração. Não teve um bom controle de alteração, né? Tá ok, gente? Mas se fosse só o 7.5.3.2, estaria adequado. Vou deixar o Czinho só para ficar bem mais porreta. Não existe lista de fornecedores qualificados. Quer dizer, está comprando de fornecedor e não qualificou o fornecedor, não tem a lista, não tem uma informação documentada dos fornecedores qualificados. Então, 8.4.1. Vamos lá no 8.4.1. 8.4.1, 8.3, 8.4. Controle de processos, produtos e serviços providos externamente. 8.4.1. 8.4.1. A organização deve assegurar que processos, produtos e serviços providos externamente sejam conformes com requisitos. A organização deve determinar os controles serem aplicados para os processos, produtos e serviços providos externamente quando produtos e serviços provedores externos forem destinados à incorporação dos produtos e serviços. Pronto, tudo isso aqui. E outra, a organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento, desempenho. Tá? A organização deve avaliar, deve aprovar, deve qualificar, deve monitorar. E a organização deve reter informação documentada dessa atividade de quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações. A organização deve reter ID. Foi o que ele falou lá? O que ele falou lá? Não existe lista de fornecedores qualificados. Então, cadê a tua gama de fornecedores qualificados? Pode ser um de Excel, pode estar escrito na parede, pode ter no teu sistema mesmo, tá? Então, 8.4.1 fala sobre a reter essa informação documentada. 20. Materiais não conformes, sem identificação, em mesmos locais que material é aceitável. Vixe Maria, isso aí para ir para o cliente rapidinho, para ter um problema, para ter tudo. É confusão na certa. 8.7.1. Vamos lá, 8.4, eu estou aqui, 8.5, 8.7.
8.7, controle de saídas não conformes. 8.7.1, pronto, aqui, gente. Aqui, ó, segregação, contenção, retorno, suspensão, informação, obtenção. Tá vendo? Tudo isso aqui está falando de a organização deve assegurar que saídas que não estejam conformes com seus requisitos sejam identificadas e controladas para prevenir seu uso ou entrega não pretendida. Está aqui 8.7.1. Aqui isso está debuiando mais o milho aí, né? Mas 8.7.1 cai exatamente lá no que a gente está falando. A organização deve assegurar que as saídas, que os produtos não conformes sejam identificados, de forma que você não vá levar isso para o cliente, entendeu? Então, 8.7.1 está adequado para esse item da norma. Vamos lá, está no finzinho. Falta plano de calibração para instrumento de análise, medição e monitoramento. 9.1.1, quer dizer, não tem plano de medição, não tem plano para calibração, nem monitoramento. 9.1.1, vamos lá, 9.1.1, 8.7, 9.1, que é monitoramento, medição e análise. 9.1.1, a avaliação deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos para monitoramento, medição e análise, quando o monitoramento e a medição devem ser realizados. Então, tudo isso a organização tem que determinar. E ele viu lá que não existia uma determinação ou um procedimento adequado para fazer. Então, 9.1.1 está de bom tamanho para responder essa falta desse plano, né? Faltou o plano. Auditorias internas, 22 agora. Auditorias internas conduzidas por auditores selecionados sem critério de qualificação. Não pode, né? Vocês até viram lá naquela outra norma lá que ela pede que tenha uma certificação, qualificação de auditores. Vamos ver o que é que fala. Então aqui a gente botou isso aqui está de acordo com o item 9.2.2. Vamos lá ver 9.2.2. 9.2 que fala da auditoria. 9.2.2. A organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa incluindo frequências, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e relatar, o que deve levantar em consideração a importância dos processos concernentes, mudanças que afetam a organização, resultados e tal. Então, gente, definir os critérios da auditoria, para a auditoria, selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria. Então, selecionar auditores e ele fala aqui de responsabilidades. Tá, gente? Então, e reter informação documentada com evidência de implementação do programa. Então, tem que ter responsabilidade. Então, 9.2.2 fala sobre responsabilidades que o auditor tem que ter. A responsabilidade leva também em consideração a qualificação deles, né? Ele ser responsável tem que ser qualificado. Então, 23. Não há tratamento de dados para análise de ocorrência. Oxe, acontece as coisas aí o cara não está nem aí, o cara não faz nada, não trata os dados. Então vamos lá. A gente foi, você está uma não conformidade com o item 10.2.1. 10.2.1, vamos lá no 10.2.1, 10.10 que fala de melhoria, 10.1, 10.2 fala das não conformidades de ação corretiva. E a gente botou qual lá? 10.2.1. Então 10.2.1 está aqui, ó. Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamação, a organização deve, gente, cuidado, ó, ao ocorrer uma não conformidade, incluindo a reclamação, que às vezes a pessoa só pensa que não conformidade é reclamação de cliente. Reclamação de cliente é um tipo de não conformidade. É tanto que ele bota incluindo a reclamação de cliente. Reagir a não conformidade e, como aplicável, tomar ações para controlar e corrigi-la, lidar com as consequências, avaliar. Aí tem tudo aqui, tem que avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade, né? Analisando criticamente e analisando a não conformidade, determinando as causas, está tudo aqui dizendo no item 10.2.1. Implementar qualquer ação, analisar criticamente a eficácia de ação corretiva tomada, tá? Então, o que ele fala aqui, o que ele viu é que não há tratamento de dados. Ele viu que ninguém fazia nada, então não existe nada. Então 10.2.1 está sendo ofendido. Então uma não conformidade dele. Nesse item aqui. 24. Estágios de análise e verificação
são ignorados ou omitidos. Quer dizer, em algum momento era para ter uma verificação e uma analisada no produto ou serviço e está sendo ignorado. Então, 8.5.1c. Opa, 8.5.1c, vamos lá. Então, no 10, vou subir no 9, 8.5, 8.5, produção e provisão. 8.5.1 foi, que a gente colocou lá, voltar, 8.5.1, 8.5.1, o C. Então, 8.5.1 fala do controle, né, de produção e provisão de serviço. O que é que fala o C? Fala que a implementação de atividade de monitoramento e medição em estágio apropriado para verificar que critérios para controle de processo ou saída e critérios de aceitação para o serviço foram atendidos. Opa! Então, o controle, você tem que implementar a sua medição em estágio apropriado. Então, quer dizer que o auditor ali viu que estágios de análise da organização são ignorados. Algum estágio que era para ser apropriado está sendo ignorado. Então, o 8.5.1c está caindo adequadamente, porque tem que se botar verificações em estágios apropriados. 25. Falta de indicação das faixas de operação ou de especificação do controle de processo. Olha, gente, 8.5.1 é no mesmo lugar, né? Aqui está faltando falta de indicação das faixas de operação. Não é nem o estágio. Esse aqui foi ignorado o estágio. Aqui está faltando especificação. Identificação. O que é que eu tenho que medir? Como é que é esse controle? Está faltando. Então a gente botou 8.5.1a. Então é praticamente a mesma coisinha. 8.5.1a. A disponibilidade de informação documentada que defina as características dos produtos a serem produzidos, dos serviços a serem providos ou das atividades a serem desempenhadas, ao resultado a ser alcançado. Então aqui, ó, as características do produto. Qual é a especificação? É o que ele fala aqui, que ele viu que falta a indicação das faixas de operação. Faixa de operação, gente, entenda como a característica, quanto é que eu meço, de tanto a tanto, de quanto a quanto. Ah, é 10, mas eu posso, é de 10 mais ou menos 1. Ah, qual é a pressão? É 50, mas é 50 mais ou menos 2? É 50 máximo? Qual é a aceitação? Quais são as faixas? Então, eu tenho que determinar para a produção fazer a coisa adequada, determinar a faixa que eu preciso. A faixa entenda como tolerância. Tá? Então, esse 8.5.1a está matando a pau. E para finalizar, o 26, não há diligenciamento sobre fornecedores faltosos. Quer dizer, o fornecedor está faltando de alguma maneira, ou a qualidade, ou um prazo, alguma coisa que ele está em falta, mas não está tendo nenhum resultado para ele, nada, não está acontecendo nada. Tá? Ele está fazendo errado e tudo bem. Então, 8.4.1, vamos ver o que é que ele falou, 8.4.1. 8.4.1. Ó, aqui tem tudo isso aqui, ó. Aqui, vamos ler isso daqui de baixo, ó. A organização deve determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos, baseado na sua capacidade de prover processo ou produto. E a organização deve reter e de quaisquer ações necessárias decorrentes das avaliações. Então, se você está avaliando, está tendo problema, ele está faltoso, tem que ter informação documentada sobre isso. Tem que determinar, aplicar critério para avaliação. Qual é a seleção? Como é que eu monitoro? Qual é o desempenho dele? Qual é o critério que eu tenho? Então aqui ele está em desencontro com 8.4.1. Opa, vou voltar lá, 8.4.1. Eita, gente. Então com isso a gente fechou, né? Vocês não vão ter essa planilha aqui, mas vocês têm o vídeo. E vocês já foram anotando cada critério no seu papel, porque isso é importante. Eu estou fazendo isso já para deixar que você risque aí. Porque na hora que você risca no seu papel, imprimiu a folha em branco, começou a escrever, ou no seu Excel e está vendo esse vídeo, você vai aprendendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, tá, gente? Então, esses são os critérios que foi definido. E vamos voltar lá para a próxima, o exercício, né? Quando for ter agora o próximo exercício, que vai ser o 2. Então, vou abrir aqui e a gente vai para o próximo, que é a próxima aula, que a gente vai fazer o exercício de fixação 02.
Gente, qualquer dúvida ali, professor, Luiz, mas eu acho que eu botei o tal ponto 5.4 no ponto 3 no ponto. Manda pra mim, vamos discutir, porque a gente pode também puxar, que às vezes pode ser que um ponto você esteja pensando de uma forma e eu pensando de outra. E aí vai ser ideal pra gente discutir no nosso Instagram. Ou quiser mandar um e-mail, tá com vergonha, manda um e-mail pra mim lá, passa uma ligação, passa um zap, tá? Mas não fique na dúvida não, tá, gente? Então até a próxima aula. Maravilha pra vocês. Bom dia, bom fim de semana, boa tarde, boa noite. Um beijão no coração e um abração. Fui! Babau!